noite, queridos irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz seja com todos. Amém. Quando está frio, está triste. Quando está calor, está triste. Que é isso, irmãos? Queridos, abram suas Bíblias, por favor, no livro do profeta Obadias. Livro do profeta Obadias. Nós iremos ler os versículos de número 15 a 17, para que nós possamos ter o contexto, sabendo que, na semana passada, nós tivemos a oportunidade da parte de Deus de pregarmos os versos 15 e 16, então hoje eu focarei somente no versículo de número 17 do livro do profeta Obadias. Amém? É um texto técnico, é um texto que vai fazer nós pensarmos um pouco em outras profecias já descritas anteriormente ao profeta Obadias, e como isso virá se cumprir. Então, nós precisamos prestar bastante atenção nesse versículo do número 17. Mas nossa leitura, para o contexto, será dos versos 15 a 17, ok? Todos abriram? Depois da leitura, Bíblia aberta, nós iremos ler muito hoje, para que a gente possa entender tudo aquilo que Deus tem para nós, ok? Diz assim o texto, verso 15: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Amém. Feche teus olhos, vamos orar, sim. Nosso Senhor Deus, em Cristo Jesus nós buscamos a Ti em oração, e somos gratos, Deus, somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem sido em nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor tem imprimido em nós a natureza de Cristo. Obrigado porque o Senhor tem colocado em nós uma consciência cristã, cada dia mais aflorada no Teu Evangelho, as necessidades da onde precisamos realinhar a nossa vida e nossa rota diante de Ti. E, evidentemente, nós nos alegramos pela possibilidade de podermos abrir a Bíblia, ler o texto, expor o texto e aplicar o texto. Nos ajuda, Senhor, nessa pregação, conduza, que apesar de mim, a Tua santa palavra possa perpenetrar em cada coração aqui presente. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Nós sabemos que já estamos indo para a parte final do profeta, sendo que o livro todo tem apenas 21 versículos, e o nosso foco hoje será no versículo 17, então já estamos realmente muito próximos de acabar o livro do profeta Obadias, mas acredito que muitos irmãos não imaginavam que teriam tantas exposições e tantas pregações nesse livro, que parece, num primeiro momento, muito simplório, mas os irmãos têm percebido o quão ele é profundo na compreensão histórica, teológica e na vida da igreja, na vida do povo de Deus, da nova aliança, e como isso tem se aplicado diante daquilo que Deus profetizou usando o profeta Obadias. Queridos, a título de introdução, eu quero relembrar os irmãos o que nós falamos na semana passada, que é quando iniciamos a parte final do livro do profeta. Nós tratamos nos versos 15 e 16 a respeito das características do juízo de Deus. E chegou o momento em que Deus agora vai expor as características do seu juízo. Sempre lembrando que dos versos 1 a 10, o Senhor ele vai retratar, por meio da boca do profeta, o que ele faria a Edom. Dos versos 11 a 14, ele vai listar os motivos que o levou a trazer esse juízo sobre todo o Edom. E os versos 15 a 21, nós vamos ter o juízo dos ímpios, nós falamos isso na semana passada, vamos ver o triunfo do reino de Deus, o triunfo do reino de Cristo, há uma divisão aqui muito clara naquilo que vai ser dito no texto, e também a maneira como os salvos serão libertos por parte de Deus
por causa desse juízo. Como Deus trabalhará e como ele faz essa diferenciação entre o justo e o ímpio, entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Sabendo que a partir do versículo 15 nós já estamos caminhando para o final, o que é que nós falamos na semana passada a respeito das características do juízo de Deus? Eu me lembro de ter falado, em primeiro lugar, o tempo em que o juízo de Deus aconteceria. E nós trabalhamos alguns pontos falando a respeito do tempo desse juízo divino e como ele aconteceria dentro das características padrões desse juízo de Deus. Uma segunda colocação que nós falamos na semana passada é o alcance do juízo de Deus. Qual era esse alcance? Então, também trabalhamos isso a partir do versículo de número 15. Em terceiro lugar, nós tratamos da característica da medida do juízo de Deus, que é aquela lei do talião, que nós falamos bastante em Êxodo. Os irmãos se lembram disso? Pelo menos digam sim para eu me alegrar. Por favor, pelo menos isso, para me deixar feliz um pouco. Então, a lei do talião, deixando claramente a maneira e a medida do juízo de Deus, onde é a forma mais absoluta de justiça e do juízo divino, que deveria ser, até hoje, guardado e aplicado mediante, obviamente, uma leitura do Novo Testamento. Quando as leis se afrouxaram, a perversidade aumentou, brada o profeta Abacuque. Nós lemos isso, compreendendo o como falta precisão, seriedade e justiça em nosso Código Civil, Código Penal e assim por diante. Ok? E por último, nós falamos do peso do juízo de Deus. Tratamos então da característica do peso do juízo de Deus, terminando então o versículo de número 16. Hoje eu quero conversar com os irmãos o versículo de número 17. E existe agora um momento em que o profeta muda o seu olhar. O profeta não está mais falando com Edom nesse momento. No versículo 17, o profeta começa a falar com Judá, isso é, o Reino do Sul, com os judeus, Jerusalém. E ele vai trabalhar agora pelo menos duas características do consolo de Deus para com o seu povo. Então ele para nesse primeiro momento, porque no versículo 18 ele já volta a falar novamente de Edom, mas no versículo 17 é exclusivo o momento em que o profeta para de olhar para Edom e profetizar sobre Edom, e ele começa a profetizar agora para os judeus. E ele vai trazer no versículo 17 duas características do consolo de Deus. Não estou falando duas lições, as lições vêm daqui a pouco. Duas características do consolo de Deus, naquilo que ele profetiza pelo Espírito Santo no versículo 17. Primeira característica, se você não entender isso, você não vai entender minha pregação. Ok? Primeira característica do consolo de Deus é a restauração e também a libertação literal de um povo. Essa é a primeira característica que ele traz como consolo. Segunda característica da fala do profeta no versículo 17. Segunda característica do consolo de Deus na fala do profeta, para que nós possamos entender a base onde ele está fundamentando o que ele irá falar no versículo 17. Que o único lugar seguro no universo contra o juízo de Deus é estar na igreja de Jesus Cristo. Sim, o profeta está falando de Jesus, do Filho, do Messias. Então, são duas características claras do consolo de Deus para um povo sofrido, para aquela geração sofrida e que viveu dessabores por conta de seu irmão Edom ou Esaú. Ok? Então, nós saímos do juízo divino, já falamos dessas características nos versos 15 e 16, o profeta para de olhar nesse momento, no verso 17, para Edom, começa a olhar para Judá. Judá é o reino do sul, não é todo Israel, é só Judá, Jerusalém, reino do sul, porque o reino do norte já não existe mais, já foram destruídos pelos assírios, e Deus tem uma palavra para o povo do sul, Judá, que inclusive é a tribo do qual virá o nosso Salvador. Que é a tribo que virá o nosso Salvador. E então ele tem uma palavra seríssima, de consolo.
Primeiro, um consolo literal. E segundo, o único lugar do universo onde estamos seguros do juízo divino é a igreja de Jesus Cristo. É o único lugar seguro na história. Amém? Dito isso, agora nós podemos olhar para o texto. O profeta ele diz exatamente isso. Mas, lá no início do versículo 17, sendo aí um advérbio de adversidade. Então, está acontecendo o juízo no 15, 16, e vem agora a bonança no 17. Por isso inicia-se com mas. Mas, no Monte Sião haverá livramento. Até aqui. E de imediato já quero trazer a primeira lição dessa noite. Quando o profeta diz, mas no Monte Sião haverá livramento. No Monte Sião haverá livramento. Ele está se referindo que a restauração de um povo e a libertação de um povo são benefícios exclusivos da aliança. De novo, parece que está oculto a informação, mas não está, nós vamos começar a mexer nesse versículo. Então, a libertação e a restauração de um povo são benefícios, somente benefícios de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do qual Ele abençoa somente, exclusivamente, somente o povo da aliança. Somente o povo da aliança. De imediato, eu quero chamar a atenção aos irmãos, que a primeira observação que precisamos fazer no texto, quando lemos o versículo 17, é que quando se diz a expressão, no Monte Sião haverá livramento, existem duas conotações teológicas, aquelas que eu acabei de falar na introdução. A primeira conotação é uma restauração e uma libertação literal. E a segunda é uma restauração e uma libertação espiritual futura. Futura. Dentro de uma mesma profecia, ele está desencadeando algo literal para o povo do sul, para o povo de Judá, para Jerusalém, e também já está apontando para o futuro. E esse futuro inclui a sua vida e a minha vida. E nós vamos ver isso no texto bíblico, a maneira como o Senhor trabalhou através da vida do profeta Obadias. Então, a primeira observância é que precisamos entender o versículo 17 dentro de um aspecto literal, momentâneo. Naquele momento, Deus sim estava falando com Jerusalém, com Judá, que iria retornar do cativeiro babilônico, mas também está apontando para um novo povo. E esse novo povo é o novo povo em Cristo, que estão fundamentados na pessoa de Cristo, que estão alicerçados na pessoa de Cristo. Quando nós falamos literalmente, o aspecto literal dessa primeira frase, mas no Monte Sião haverá livramento, essa libertação, de fato um livramento que aconteceu, nós estamos trazendo à tona o momento da história, 586 a.C., quando Babilônia invade Judá, Reino do Sul, leva cativeiro Judá para a Babilônia, onde eles irão permanecer por 70 anos. Durante esses 70 anos, eles vão se arrepender diante de Deus pelos seus pecados praticados. Mas enquanto eles estão lá, eles perderam a soberania, perderam sua economia, perderam a sua nação, perderam seus bens, perderam a sua terra. A cidade foi destruída, os babilônicos colocaram fogo no templo que Salomão havia levantado. O templo agora já está totalmente destruído, mas tem a cereja do bolo. Quem estava lá junto com os babilônicos? O pessoal de Edom. E em Edom, eles foram humilhados, vexados, porque era isso que eles queriam com relação aos seus parentes, aos seus primos, ou irmãos, como a Bíblia chama. Eles estavam se alegrando com a destruição de Judá, Jerusalém, e eles estavam lá roubando as coisas de Jerusalém, estavam entregando aqueles que conseguiam fugir nas encruzilhadas, os irmãos se lembram disso, verso 14, estavam entregando aqueles que estavam fugindo para a encruzilhada, ou então até mesmo matando-os. E, obviamente,
ainda estavam farreando, é essa a palavra. Estavam fazendo farra, eles estavam bebendo, versículo 16. Porque como bebestes no meu santo monte. Estavam fazendo festas ímpias dentro dos muros de Jerusalém, humilhando os judeus que estavam indo para a Babilônia como escravos. Mas, depois de 70 anos, eles iriam retornar, e retornariam em 3 caravanas, que os irmãos sabem muito bem. Primeira caravana, Zorobabel. Segunda caravana, Esdras. Terceira caravana, Neemias. E eles retornam, demora-se cerca de 92 anos para eles retornarem. O período de retorno foi maior do que o período do cativeiro, 70 anos. E quando eles retornam, Deus começa a restaurar um povo, restaura uma terra e restaura a espiritualidade e a fé de Jerusalém. É sobre isso que o texto está falando, numa conotação literal. Mas também, quando nós olhamos para o texto e conseguimos entender o vocabulário costumeiro usado no Antigo Testamento, e aqui a gente precisa de conhecimento bíblico, é o vocabulário normativo do Antigo Testamento, nós conseguimos perceber que, além desse retorno, dessa restauração, desse livramento literal, também está se falando do povo de Cristo, daquilo que iria acontecer com todos nós, os gentios, por meio da obra perfeita de Cristo. Por meio da obra perfeita de Cristo. Então, o literal, falando-se do retorno, e o espiritual, apontando para a igreja. Apontando para a igreja de Jesus Cristo. Até aqui, ok? Então, vamos lá. Conotação literal. O que o texto está dizendo. Vamos lá, agora dá para começar. Todo mundo já se alinhou e precisamos entender. No versículo anterior, 16, Judá já havia sofrido perseguição, já havia sido invadida, já havia sido derrotada, e agora, por causa do povo de Edom, já havia sido humilhada. Eles haviam sido humilhados. Mas existe uma promessa, e essa promessa precisa ser muito bem entendida. Que Deus iria restaurar e livrar eles no Monte Sião. Tem uma informação aqui muito importante, uma característica muito importante no texto. O Senhor está colocando a literalidade do local e também a espiritualidade da expressão. São 2 contextos que nós temos da expressão Monte Sião. Por que no Monte Sião? Literalmente falando agora, na literalidade. O Monte Sião, deixa eu explicar isso, que também acho que vai ajudar muitos irmãos. Quando a gente pensa em monte e montanhas, a gente pensa naquelas montanhas dos Estados Unidos, que são enormes, ou então a gente já pensa lá no Monte Fuji do Japão. As montanhas de Israel não são tão altas assim. Não chega nem perto dessas montanhas que eu estou falando. Monte Sião, ela é um lugar mais elevado do que o normal, bem mais elevado, mas nada absurdo, dá para se subir a pé. E é tão grande o pico do Monte Sião, prestem atenção, porque geralmente a gente imagina que vai afunilando, até que a ponta ali da montanha já não dá para fazer nada, só coloca uma bandeira e fala, cheguei e desço agora, não tem mais nada para fazer. Não, o Monte Sião é onde está construído Jerusalém. Então é um espaço enorme. É um espaço enorme no topo do Monte Sião. Não é algo tão alto, é um relevo maior, bem achatadinho na ponta, lá no topo, achatado o suficiente para se construir a cidade de Jerusalém, e o Monte Sião é onde Deus soberanamente decretou que fosse construído o templo. O lugar, e aqui eu preciso ser muito específico, o único lugar da face da terra em que Deus ordenou para construir a sua habitação temporária
antigo ou veterotestamentária, exclusivamente veterotestamentária, foi no Monte Sião. Então existe o Monte Sião no meio e Jerusalém ao redor. É essa geografia que o texto está falando. No Monte Sião. Tentando trazer isso para ficar um pouquinho melhor, os irmãos, quando os irmãos que já foram para Jerusalém, ou aqueles que viram através do Google, já perceberam que existe aquela mesquita de Omã, que tem aquela cúpula dourada. Quando o sol das 5 horas da tarde em Jerusalém bate, ela clareia Israel toda. Sabem essa mesquita que tem uma cúpula dourada? É a mesquita de Omã. É uma mesquita muçulmana. É exatamente onde era o templo. Os muçulmanos tomaram esse lugar. É a bendita guerra que vocês sabem que existem há quantos anos? Está acontecendo uma e agora. Então, essa guerra, elas continuam. O que sobrou do templo foi somente pedaços do muro. Qual templo? O de Neemias, aquele que, nossa, foi uma loucura para a gente ver a construção aqui, né? Pois é, só tem um muro. Que é onde os judeus vão nessa parte desse muro caído e ficam como? Que é o muro das... Agora, qual é a lamentação? A lamentação é uma só, não é uma oração, uma prece. É uma lamentação só. A lamentação é que o Senhor Deus, Jeová ou Yahvé, reconstrua o templo para que eles possam adorar o Senhor, para que eles possam adorar a Deus. Essa é a lamentação. Essa é a lamentação. Mas, de vez em quando, vai uns evangélicos sem noção lá e fazem a mesma coisa. Porque não entenderam a obra de Cristo. Não entenderam a obra de Cristo, ó. Totalmente por fora. E tem uns que vão ainda e escreve bilhetinhos com caneta Bic, dobra o papelzinho e coloca nas frestas das pedras. Crente. Ímpio, só pode. Porque não entendeu a obra de Cristo. Ai, que lugar santo. Não é santo. Se fosse santo, tinha tanta guerra. Só que nem todos os crentes estão aptos a essa conversa. Mas a verdade é que, desde Cristo, Jerusalém já não tem mais a conotação espiritual e santa, porque tudo está apontado no Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Então, Monte Sião é onde está Jerusalém, o templo, e isso aqui é importante. É no templo, estou falando literalmente, e no Antigo Testamento. Nós estamos pregando em Obadias, irmãos. Antigo Testamento. Vocês sabem que Obadias, pelo amor de Deus, né? Antigo Testamento. O templo era o lugar onde eles se reuniam para prestar culto através de, em primeiro lugar, sacrifícios de holocaustos. Eu vou ter que explicar isso para a gente entender o texto. Segundo, se reuniam para oferecer sacrifícios pelo pecado, porque tem um monte de crente que acha que holocausto e sacrifício pelo pecado é a mesma coisa. Terceiro, ofertas pacíficas. Quarto, cânticos ao Senhor, os salmos. Quinto, a celebração do culto. E sexto, e o mais importante, é no templo que Deus, em toda a face da terra, era somente e exclusivamente no templo que Deus se manifestava visivelmente, aos olhos biológicos. Não tinha nada de espiritual e nada pela fé. Quando se fala de Monte Sião, é toda essa teologia que está sendo trazida em voga. Para os judeus, isso é muito claro. Eles sabem o que significa o Monte Sião na história deles. Para nós, nem tanto. Por isso precisamos entender. Por isso precisamos entender. O que Deus está dizendo é que, de todos os lugares da terra, o único lugar
em que haverá restauração e livramento para seres humanos no Antigo Testamento, na literalidade do que o profeta está profetizando nesse momento, é no templo, no Monte Sião. Porque é somente ali que Deus manifesta a sua presença. Não era em espírito e em verdade. De todos os lugares da terra, em cima de um pequeno monte, era onde Deus se manifestava visivelmente. Como é que Deus queria ser celebrado pelo seu povo? Primeiro, com esses 3 principais sacrifícios. Vocês vão entender isso, não vou ler agora com os irmãos, mas se vocês abrirem em casa. Levítico, capítulo 1, o livro da lei, Levítico, livro da lei, já inicia dizendo, primeiro sacrifício, holocaustos. O que é o sacrifício de holocaustos? Como Deus queria ser servido e cultuado quando o seu povo, o povo da aliança, os descendentes de Abraão, ia até o templo. Ele queria ser cultuado com holocaustos. Ok, pastor, entendi. O que é o bendito holocausto? São 2 palavras hebraicas, holos, caustos. Holos, todo, total, totalmente, caustos, queimado. É uma oferta que Deus estabeleceu em detalhes que eu não vou falar aqui, porque nós não temos tempo para isso. Depois os irmãos podem ler o capítulo 1 de Levítico. Mas ele se preocupa dizendo que a oferta de holocaustos teria que ser ou um bezerro, de acordo com o poder aquisitivo da família, ou um carneiro, de acordo com o poder aquisitivo da família. E esse carneiro, esse cordeiro, deveria ser levado até o templo, entregue aos sacerdotes. A pessoa que iria oferecer, no caso eu, por exemplo, se eu fosse um judeu e fosse levar aquele animal, eu colocaria a mão sobre a cabeça daquele animal, como transferindo os meus pecados, mas também transferindo o holocausto, a minha inteireza, abnegação e obediência a Deus. No momento do holocausto, quando eu colocava a minha mão sobre o animal, a cabecinha do animal, era como se eu estivesse deixando todo o meu eu, holocausto. Vocês estão prestando atenção, irmãos? Holocausto. Na cabeça do animal, o meu eu. As minhas posições, as minhas certezas, a minha visão de mundo. Porque naquele momento o animal seria morto, degolado, a cabeça e a gordura do animal ficaria sobre o altar, toda a barrigada do animal teria que ser tirada e queimada diretamente, juntamente com as patas do animal, e aquilo teria que ser queimado e esperado, porque não queima facilmente, os irmãos imaginam, né? Um bezerro queimando totalmente, então levava um tempo. Então aquilo significava que quando ele estivesse totalmente queimado, totalmente, não podia sobrar uma única parte sequer, é que nós tínhamos queimado o nosso eu e as nossas próprias convicções e nos colocássemos na posição de submissos e obedientes totais a Deus. Segundo tipo de sacrifício, pelos pecados. Pelos pecados. Muda algumas coisas. Agora não se fala de obediência e submissão, mas fala que nós devemos nos achegar a Deus não somente com submissão, mas também com pedidos sinceros de perdão. Isso também está descrito no capítulo 5 de Levítico. A oferta pela culpa ou pelo pecado, de acordo com a tradução que vocês têm em mãos. Também se levava esse animal. Deus olhava muito para o poder aquisitivo e agora ele dava um upgrade nisso. Se não puder levar nem o carneiro, pode levar pombinhas. Mas se a família não tiver dinheiro para comprar 2 pombinhas por pessoa, era um punhado ou uma flor de farinha. E isso era levado também até o sacerdote. O animal colocava-se a mão, agora era o pecado, era a culpa transferida, não a abnegação. O pecado era transferido simbolicamente, porque é muito claro na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 4, que o sangue de bois e bodes não podem perdoar pecados. Está lá em Hebreus 10, verso 4. Mas era um simbolismo do sofrimento de Cristo. E quando aquele animal ele era morto, degolado,
A diferença é que a cabeça se colocava no altar de sacrifícios, uma parte da gordura, uma parte não inteira, se colocava no altar de sacrifícios. Essa gordura, não está falando da gordura mesmo que vocês estão pensando, na gordura da picanha, tá, irmãos? O brasileiro pensa tudo com óleos do século XXI. Gordura é todas as carnes, as mais saborosas. A parte boa do animal, a parte nobre, as carnes nobres do animal, ok? Então, isso era colocado para Deus, mas agora uma parte só. Então, imagine-se pegando toda a parte boa do animal, da carne, as carnes nobres, e se separa em duas partes. A primeira parte vai para o fogo, para o altar de sacrifício, e aquilo, ao queimar, era um cheiro agradável a Deus. A segunda parte se entregava aos sacerdotes. Ele está trabalhando. Full time no ministério, ele precisa comer. Ele precisa ser sustentado, a sua família precisa ser sustentada. E com coisas boas, Deus está dizendo isso. Está lá no texto. Então, essa segunda parte ficava para os sacerdotes. Só que tinha uma regrinha. Essa carne boa, eles tinham que comer dentro do templo. Porque é santíssimo ao Senhor. Ai, se sair essa carne do templo. Porque isso é santíssimo ao Senhor. Era tão cheio de normas, a ideia da santidade ao Senhor, que se o sacerdote, e isso acontecia, óbvio, só se eles inventaram uma técnica que a Bíblia não fala, mas se ao degolar um animal, caísse um pingo de sangue desse animal na roupa do sacerdote, ele tinha que tomar banho e lavar a roupa dentro do templo. Aquele sangue respingado na roupa não pode sair dos muros do templo. Porque o sangue é do Senhor. Nossa, pastor, então, e você acha que culto no Novo Testamento você pode chegar atrasado, canta quando você quiser. Deus rodeou de normas o culto do Antigo Testamento, para que fosse um tipo, lições objetivas de como precisamos tratar o culto no Novo Testamento. No Novo Testamento. Todos os elementos de culto do Novo Testamento são santíssimos ao Senhor. Deus vai cobrar naquele dia pela falta de seriedade com o culto do Novo Testamento. Ninguém me para de entrar na hora depois. Já começou o culto, eu posso entrar, eu posso sair, levanto, tomo água, atendo o telefone, faço isso. Um dia você vai estar diante de Jeová. Quero ver as suas desculpas. Porque o livro de Levítico está escrito também para nos ensinar a seriedade de se levar o culto a Deus. O culto a Deus. Terceiro, ofertas pacíficas no Monte Sião, templo. Também era levado um animal e era feito uns quitutes a mais. Geralmente bolos ou pães, mas o foco era bolos. Qual a diferença? Uma parte para Deus, uma parte para os sacerdotes, e a terceira parte, que é a pacífica, retornava ao próprio ofertante, para que ele também comesse essa oferta dentro do templo. Porque se a pacífica significa que ele poderia se assentar à mesa com o seu Deus. Alguma coisa de alguma ordenança no Novo Testamento? Pelo amor de Jesus, irmão, não façam isso comigo. A ceia, onde nós nos assentamos à mesa, a seriedade era absurda. Vocês comem dentro do templo. Dentro do templo. É na comunhão. Se ela for pacífica, mas para chegar na pacífica tem que passar por holocausto, culpa e pecado. Para depois chegar na pacífica, e aí tem as de manjares, deixa isso para outro momento. Mas existia um dia que era diferente de todos. O dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação. O dia da expiação. Era o dia em que seria oferecido um único sacrifício a Deus por ano, e aonde ele iria se manifestar. O que significa a manifestação visível de Deus? Se ele se manifestasse, significa que Deus teria concedido ao seu povo mais um ano de perdão. Era anual. Tinha que fazer rematrícula. Era anual.
Caso contrário, estavam todos destruídos. Agora eu quero que os irmãos leiam comigo a seriedade desse dia. Levítico 16. Eu juro que eu vou tentar terminar o versículo 17 hoje, tá, irmãos? Nós não vamos ler o capítulo todo, mas uma boa parte. Vamos começar com o verso 1. Levítico 16, o dia da expiação. Yom Kippur. Olha o que é dito. E olha a maneira como isso era levado. Olha a quantidade de sacrifícios, ordenanças e como teria que ser. Tudo isso é um simbolismo da obra de Cristo na cruz. Tudo. Tudo isso. Os irmãos vão entender com certeza ao ler. Olha o que é dito. Verso 1. Capítulo 16. Livro de Levítico. Posso ler? Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que é o sumo sacerdote, que não entre no santuário em todo o tempo, para que dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então vamos lá. Santuário. Tinha o pátio de fora, como se fosse o pátio aqui de fora da igreja. Tinha um lugar que era chamado de lugar santo. Imaginem que é esse ambiente aqui da nave da igreja. E a partir dessa porta da sala das crianças, seria o Santo dos Santos. Pátio, santo lugar, Santo dos Santos. O Santo dos Santos era separado do santo lugar, não era por porta, era por um véu, uma cortina. É justamente onde Deus está dizendo. Fala para o sumo sacerdote não ficar entrando lá o tempo todo que eu vou aparecer. Se eu aparecer lá, ele estiver lá, ele morre. Então Deus está falando que ele vai aparecer visivelmente, através de uma fumaça. O único lugar do mundo em que Deus fez isso. O único lugar. Continua o texto. Agora ele vai colocar uma série de normas. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Vestes específicas, linho é branco, ele queria que fosse tudo puro. Desde calça, cinto, mitra, que é o que vem na cabeça, e não vai se vestir de qualquer jeito, não. Toma banho. Deus gosta de limpeza, viu, irmãos? Tem uns irmãos aí que, pelo amor de Deus, viu? Deus gosta de limpeza. Eu não estou brincando, não. 5. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Sabe o que é interessante? Para o sumo sacerdote Arão fazer o dia da expiação, primeiro ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo. Ele tinha que estar puro, purificado. Toma os 2 novilhos. Mas agora que ele vai fazer realmente o dia da expiação, o que está sendo dito aqui? Que ele precisa de, versículo 5, 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Holocausto, carneiro, tudo queimado. 2 bodes, uma parte queimada, uma parte dada aos sacerdotes. Lembram-se disso? Mas vai ter algumas mudanças aqui nesse dia específico. 6. Arão trará o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Então, primeiro é ele. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. É aqui, ó, entre o átrio e o santo lugar. Na porta principal aqui. Deixa os 2 bodes ali. Deus quer que seja tudo organizado desse jeito. Os diáconos que se virem. É Deus que quer, porque os sacerdotes fariam assim. Percebe como as coisas vão casando? O sacerdote tem que se purificar da mesma forma como o pastor tem que se purificar. E a gente reclama de um tantão de coisas e a gente nem tem tanto trabalho assim. Tantas regrinhas assim. Continua. 8. Lançará sorte sobre os 2 bodes.
uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Nós já vamos falar sobre isso. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Ele só está avisando, mas não está dizendo como vai ser. Só está dizendo de forma muito singela, uma sinopse de como vai ser, tá? Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Vamos pular dos versos 11 a 14, que é o próprio sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Os irmãos já entenderam que é o sacrifício normal pelo pecado, ok? Então vamos lá, versículo 15. Depois que ele fizer o sacrifício por ele mesmo, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. O que é isso? Matou o primeiro bode, pega esse sangue, não deixa cair no santo lugar, tem que ir para o Santo dos Santos. Chegando no Santo dos Santos, tem a Arca da Aliança. A Arca é somente o baú. Para Deus, a Arca é somente o baú. Eu já falei que a gente gosta de empobrecer as coisas. A Arca vem com tudo, né? Com todos os opcionais, igual quando compra carro. Já vem com, não é assim que funciona para Deus. A Arca é só o baú. A tampa da Arca é o propiciatório. Vocês entenderam, irmãos? Isso aqui é muito sério. Para Deus, Deus é detalhista. Somente o baú, onde se coloca as coisas, é a arca. A tampa é o propiciatório, onde tem aquela imagem dos dois querubins, um encostando a asa com o outro. Deus quer que seja derramado o sangue desse bode na tampa. Em cima da tampa. Em cima da tampa. Ok? 16. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio de suas impurezas. Olha que interessante. Deus quer que o santuário, o prédio, seja purificado. E a pergunta é, para quê? O prédio nunca pecou. Isso é purificado do quê? Deus está nos ensinando que aonde nós estamos, nós levamos o pecado conosco. A gente se acha bom demais, né, para entender isso. Deus fala, purifica o santuário. O santuário não pecou, nem vida tem. É só uma construção. É verdade, Deus diz. Mas quando vocês pisaram o pé nele, aquilo já foi maculado pelo pecado de vocês. Deus não brinca com a sua santidade, irmãos. São esses textos do Antigo Testamento que devem levar em consideração a nossa visão da nossa santidade do Novo Testamento. Porque a gente brinca demais com a paciência e com a misericórdia de Deus no Novo Testamento. Por isso que Paulo está falando, Paulo está falando em Romanos 9, Deus escolheu um dia para manifestar sua ira. Vocês estão brincando, vocês estão levando com a barriga, mas naquele dia não vai ter um que vai falar. Porque aquele dia ele não será o bom pastor, ele será o justo juiz. Paulo está avisando. Esse mundo acabará em trevas, esse mundo vai acabar com fogo, Deus irá destruir tudo. A gente está lá, o que importa? Não está nem aí. Isso é muito sério. Continua. Então, pelo santuário e pelas pessoas, diz o versículo 16. Da mesma sorte, final do versículo 16, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das impurezas e por todos os seus pecados. Então, está claro, ao início do versículo, os filhos de Israel e pela tenda da congregação. Deu para entender a seriedade aqui? Continua-se. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar, ele quem? O sumo sacerdote, o Arão. Somente ele podia entrar. Ou somente aqueles que ocupavam o sumo sacerdócio, ok? A palavra sumo é maior, principal, no hebraico. É a mesma palavra do grego, arque. Arque-inimigo do Superman. Quem é? Lex Luthor. Por que arque-inimigo? Porque no grego, arque é o principal, o maior. Arque, grego, sumo, hebraico. Principal, português. Amém? Mais claro que isso? Ok? Então vamos lá. Então, 17.
Nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele, sumo sacerdote, saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar, de novo, sai agora do Santo dos Santos, passa pelo santo lugar e vai até o altar da propiciação. Ele volta, faz o caminho inverso, tá? Então ele sairá do altar, então sairá ao altar, verso 18, que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Esses chifres são pontas, esse altar tinha pontas, ok? Essas pontas têm um simbolismo também, ok? Essas pontas é o poder. Chifre no hebraico é poder, tá? Por isso que a Bíblia tem a tradução corrigida, na Almeida corrigida, nos Salmos principalmente, que é um vocabulário mais antigo, fala dos cornos. Esses cornos é chifres, é poder. Na atualizada já está como poder, como força, né? Então, existem esses chifres ao redor do altar que tinham que ser colocados ali. 19, do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. 7 vezes? Já uma não está boa. Estou vendo brasileiro, se fosse judeu. Eu acho que a gente já tinha sido tudo queimado, já, irmãos. Não ia sobrar. Ia ter que ser outro povo. Porque a gente gosta de se impor diante de Deus. É impressionante a nossa arrogância diante de Deus. Mas para quê? Essa é uma pergunta de pessoas que não conseguiram entender o quão depravados e pecaminosos nós somos diante da santidade de Deus. 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, porque esses 7 vezes é para purificar o altar. E, de novo, mas o altar não pecou, pois é, mas durante todo o ano que foi queimado o holocausto ali, foi holocausto de pecado, de desobediência. Esse negócio aí para Deus está podre. Palavras duras, né? Ou você acha que por onde você passa, você esparrama virtude? Essa é a vontade de Deus, de acordo com 2 de Pedro, capítulo 1. Associai a vossa fé à virtude, o domínio próprio, o conhecimento, a fraternidade, o amor. Glória a Deus! Mas isso tem que sair da página da Bíblia e ser real na nossa vida. Isso é cristianismo, irmãos. Isso aqui é o Evangelho sendo falado de forma lúdica para nós entendermos. Então, foi purificado o santuário, foi purificado o lugar santo, foi purificado o altar. Então, versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Já é o sangue derramado aí. Agora tem o vivo, o que está ali na portinha ainda. Lembra? Os 2 chegaram na porta. Tem irmãos que já se perderam, irmãos? Então, ser crente exige, sim, que a gente force o tico e o teco para nós não errarmos diante de Deus. Eu sempre disse aqui que todo crente, ele é obrigado a ser uma pessoa inteligente para começar a entender, ou buscar a inteligência para começar a entender o que Deus quer. Porque tem coisas que vão exigir, sim, decoreba. Ou eu sei fazer, ou eu não sei. Ou eu sei, ou não sei. Errou nesse processo aqui, fogo do céu. Eu não estou brincando, tá? Morria todo mundo. Isso aqui é muito santo para se errar. Isso aqui errou, já era. Não tem segunda chance. Por que não tem segunda chance? Porque a obra de Cristo é uma vez só, um só ato. Então tem que ser um só ato no dia 16, que é no dia da expiação. Não pode ser 2. Porque isso aqui é uma prefigura de Cristo. É uma prefiguração de Cristo. Pois bem, chegamos no bode vivo. 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode. Olha, até então era uma só, agora é as 2. Que interessante, né? Para vocês verem a ideia de reforçar o quanto nós somos pecaminosos. Então agora um simbolismo aumenta, ele está intensificado. As 2 mãos, dizendo que precisa ser as 2, para a gente conseguir transferir simbolicamente os nossos pecados para o bode. Então Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode,
vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados. É interessante como que a gente pede perdão para Deus, né? Senhor, estou com sono, me perdoe em nome de Jesus, amém. A gente precisa ser crente. Nossa oração hoje, Senhor, me ensina a ser crente. Esse momento demorava, confissões e confissões de pecado sobre a cabeça do bicho. Esse bode era Cristo, irmãos. Dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui enorme. Eu sei que os irmãos gostam de ler os textos, e falo de verdade. E possivelmente vocês vão encontrar alguns lugares dizendo que o bode vivo ele tem o nome de Azazel. Sai correndo disso, tá? Azazel é Satanás. É um dos nomes do diabo. Para muitas denominações, não importa a teologia, não importa. Tem um monte de denominação que fala que nesse dia da expiação, que era santíssimo ao Senhor, o segundo bode representa o diabo, e quem levou os seus pecados foi ele, e não Cristo na cruz. Irmãos, isso é mais comum do que vocês possam imaginar. É que essas temáticas mais profundas, esses camaradas que sobem no púlpito não falam de primeiro. Eles vão fazendo a cabeça daquelas pessoas, daqueles irmãos, vão fazendo a cabeça dos irmãos, vão fazendo a cabeça dos irmãos, até ver que eles vão falar amém para tudo, e vai falar, então, esse bode é Azazel, é Satanás. Esse bode, quando foi transferido, os nossos pecados foi sobre o diabo. Então é o diabo que te justificou? Rapaz, vou falar uma coisa, o céu que tu vai não é o mesmo que o meu. Então, teologia importa sim. Profundidade de conhecimento bíblico aos líderes importa sim. Saber o que eles definem, o que eles creem, importa sim. Porque eu poderia estar aqui hoje dizendo que o segundo bode é Azazel. Se algum irmão está com Bíblia de estudo aí, possivelmente, veja aí, talvez aí o versículo de número 21 ou 20, em algum estudo pode estar falando do bode Azazel. Tem alguma Bíblia falando disso? Levanta a mão, por favor. Aí, ó. Olha que benção. Acredito que a Bíblia de vocês não está defendendo o que é o diabo, mas dizendo que existe essa compreensão teológica herética, podre, maldita. Quem levou os nossos pecados foi o Cristo bendito de Deus. Eu não ia falar isso, mas eu sei que vocês iam me perguntar depois. Pastor, texto que o senhor leu ontem, no WhatsApp, conheço. Então vamos lá, continuando. Perceberam o que é feito nesse bode? 2 mãos, confissão detalhada das iniquidades. Levanta uma pessoa, essa pessoa põe um cabresco nesse bode e leva ele para o deserto. 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. A ideia é levar o bode numa distância grande, o suficiente para o bode não saber voltar, e o bode morrer à míngua no deserto. Nossa, quem fez isso com o bichinho? Deus. Porque a gente fica preocupado com o bichinho, mas parece que não temos a mesma preocupação com o Cristo Santo na cruz. Porque Cristo morreu à míngua. Eli, Eli, lama sabactani, dizia ele, Deus meu, por que me desamparastes? Ou vocês acham que foi confortável a morte de Cristo na cruz, rodeado de anjos, e glória e majestade? Não, ele era vexado, humilhado, espancado, bebeu daquele balde de vinagre da esponja que se limpava os decrépitos humanos. E a turma preocupada com o bode. É disso que o texto está tratando. 23.
Então, no 22, ele solta o bode lá no deserto. 23, depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho. Agora é aqui, no santo lugar, nesse ambiente aqui. Então sairá as vestes de linho, que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo, aqui também, novamente, vai se limpar aqui, e porá suas vestes, agora as vestes comuns, né? Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo, de novo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar, e aquele que tiver levado o bode emissário, aquele que levou e deixou o bode lá no deserto, lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O que sobrou do sangue sai para fora do templo, sai para fora do arraial, da cidade. Não é só do templo, sai para fora de Sorocaba. Deu para entender? Do arraial. Já está vendo os irmãos? Meu Deus, para quê? Deixa ali. Lixeiro pega, entendeu? Não é assim que funciona na mente de Deus, irmãos. É que a gente faz tudo pensando no nosso conforto, e Deus faz tudo pensando na sua glória. E se a gente não realinhar isso, nós não somos bons servos. Não somos bons servos. Então levará para fora do arraial, final do versículo 27, porém as suas peles e a sua carne e o seu excremento, intestino com aquilo que tem dentro do intestino, se queimarão. Aquele que o queimar, lavará as tuas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. E agora? Agora tem a parte da celebração ainda, não acabou. Eu falei que a gente ia ler, não falei? Isso vos será por estatuto perpétuo, o dia da expiação. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligirei a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, também a fará pelos sacerdotes, por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano, pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Nem titubeou. Ok. Foi feito. Holocausto pelos sacerdotes. Feito. Pelo pecado dos sacerdotes. Feito. Purificação da tenda, do santuário e do altar. Feito. Derramado sangue em cima do propiciatório, a tampa. Feito. Levado o bode vivo para o deserto e o camarada voltou. Feito. Voltaram, saíram, trocaram de roupas e ofereceram novamente sacrifícios. Feito. No meio de tudo isso, tomando banho. E agora? Agora sai todo mundo do templo. Sai fora, na rua. E todo mundo olhando para o tabernáculo ou para o templo, de acordo com o momento da história, em consagração e pleno silêncio. Porque o mais importante não aconteceu ainda. Deus aceitou? Tem mais essa. E eles ficavam esperando o tempo necessário. Até que, em um momento, os céus se rasgavam. E Deus vinha como uma língua, uma labareda de fogo enorme, entrava no Santo dos Santos, onde o sangue foi derramado no propiciatório, e lambia com aquela língua de fogo todo o sangue aspergido em cima do propiciatório e aspergido no Santo dos Santos, deixava limpinho e voltava para o céu. Coisas rápidas. 3 segundos. Nesse momento, o arraial inteiro começava em festa, e o pessoal do louvor começava a tocar, e todo mundo glorificar, porque Deus tinha concedido a Jerusalém, ao povo da aliança, mais um ano de perdão.
Porque no ano que vem, vai fazer tudo de novo. É disso que Obadias está falando. Vamos abrir em Obadias? Porque como, está lá no versículo 17, mas no Monte Sião haverá livramento. Que livramento é esse? De Deus não consumir todos os homens. E Deus só não consome os homens pelos quais eles confessaram seus pecados e houve derramamento de sangue. É disso que o profeta está falando. Não é chegar lá achando que é o rei da festa e falando, aqui é solo sagrado, estamos tranquilo, uma aguinha de coco, por favor, o mundo vai acabar lá fora, mas a gente está de boa. Se arrependa, se purifica, levanta sumo sacerdote, purifica templo, lugar santo, altar de sacrifícios, 2 bodes, 1 cordeiro, sacrifício pelo pecado, sacrifício de holocaustos, leva o emissário para fora, volta. Vai ter livramento se vocês estiverem dentro da redenção que há em Cristo Jesus. É disso que significa Monte Sião. É disso. É a justiça de Deus realizada na redenção e na sua lei, que era aplicada e mostrada isso claramente. Para quem? Somente para o povo da aliança. Redenção, restauração, livramento é só ao povo da aliança. Ninguém mais. Vocês querem ver? Em todos os ambientes em que Deus levantou profetas, aqui é Edom, povo gentil. Ele está falando aqui é povo gentil. Mas a gente temos isso em Amós, temos isso em Isaías, que está falando do período antes e depois, no meio do cativeiro. Isaías pega esses dois momentos da Babilônia. Ele fala isso em Jeremias. Ele fala isso em Amós, povo do norte. É a mesma coisa. Vocês querem ver? Abram, por favor. Em Isaías, capítulo de número 10. Por favor. Aonde que há a habitação e a salvação de Deus? Literalmente falando. A gente nem foi para o aspecto espiritual, hein? Aspecto literal. Monte Sião. Vamos ver o que é dito? Posso ler? Isaías 10, versos 20 em diante. Diz assim, aqui é a Síria. Deus tem uma palavra dura sobre a Síria e vai trazer uma palavra de consolo para o seu povo que estava preso na Síria. E é dito, versículo 20 do capítulo 10 de Isaías, acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, olha gente, nossa, se fosse hoje, vão processar, olha, mexendo na minha moral, restantes, irmãos, muitos morreram no cativeiro assírio, morreram, mas os que sobraram foram os que Deus quis que sobrasse, está no texto, vocês vão ver, mas, os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão, significa se apoiarão, estarão ali, naquele que os feriu, a Síria, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Então, uma promessa. Agora ele vai explicar essa promessa, versículo 21. Os restantes desse povo se converterão. Olha que interessante a palavra que ele usa. Como assim? Porque eles foram para a Síria porque eram ímpios. Sofreu, no ditado popular, o pão que o diabo amassou, virou todo mundo cordeirinho. Quero Jesus. Essa história não muda. Se arrependeram? Se arrependeram. Então eu vou redimir vocês. Aí começa. Os restantes, 21, se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. O povo era enorme, morreu um monte. São quem Deus quis que restasse, são os que vão se converter. Esses são os eleitos. Tá? Destruição está determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, versículo 23, porque uma destruição, e essa já determinada,
Já está determinada, designada. O Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra, que é a Síria. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu, que habitas em... não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Aonde eles precisavam estar habitando? Sião. Antigo Testamento não tinha moleza, meus irmãos. Pastor, ô sumo sacerdote, deixa eu comentar um negócio com o senhor. Sabe o que é? Moro muito longe. Então morra. Não tinha entendimento sumo sacerdotal, é os pastores que sofrem. Você não vai ir? Não. Bom, vejo você no dia do juízo. Não, mas Deus não vai mudar a sua lei por causa de você, meu amigo. Não vai mudar. Os judeus entendem isso muito bem, mas eu também tenho que, infelizmente, confessar que os muçulmanos também. Por um Deus que não é o Deus real, por Alá. Uma vez por ano eles fazem peregrinação a Meca. Não importa onde eles morem no planeta, eles vão para Meca. Os judeus ortodoxos até hoje, uma vez por ano, se eles não moram em Israel, eles vão em Israel por conta da Páscoa ou de algumas festas. E o cristão? Se eu melhorar, eu vou. Eu falo isso porque isso é para envergonhar. Se der, eu vou. Eu entendo. Eu juro que eu entendo as dificuldades. Mas a gente precisa entender mais a santidade que Deus busca em nós. Ninguém disse que ser cristão era viver no mar de rosas. Você nem perseguido foi pela morte ainda, você não foi crucificado, vocês não, diz o autor aos Hebreus, vocês não resistiram até o sangue ainda, então abaixa a bola. Está lá na carta aos Hebreus. Vocês não resistiram até o sangue. Vocês estão reclamando? Porque a gente acha que brincar de cristão é brincar de fofolete dos anos 80. Quem lembra disso? Não minta não, vocês lembram. De ursinhos carinhosos. Não é. Isso aqui custou sangue. Isso aqui custou sangue. Eu já falei para os irmãos, se Deus pudesse fazer a gente ter uma visão espiritual nesse momento, a gente ia ver que tudo isso aqui está tingido de vermelho. Tem sangue derramado nisso aqui. Quantas vezes já vi bons e sinceros teólogos dizendo, se Calvino ou Lutero ressuscitasse nos dias de hoje, ia falar, faz a reforma de novo. Não deu certo, não. Faz a reforma de novo. Isso é sério. Isso é sério. É a maneira como o texto está dizendo. Vamos ver 43, Isaías 43. Segura aí que eu já vou terminar, irmão. Segura aí. Em Isaías 43, também vai dizer algo importantíssimo, importantíssimo, a respeito da sua libertação, da sua restauração do povo e como isso deveria acontecer. Isaías 43, por favor. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Deus vai estar resgatando o seu povo novamente. Eu já estou pulando aí os 9 primeiros versículos. Aí ele começa a dizer, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, o que antes de mim, e que antes de mim, Deus, nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia
Eu era, antes de Gênesis 1:1, né? Eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós. Enviarei inimigos contra a Babilônia, agora é contra a Babilônia. E a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isso é, os caldeus dos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. O Criador de Israel, o vosso Rei. Aonde um rei fica, Deus está no seu santo templo, em Sião. Em Sião. Amém? Vocês me dão 5 minutos? Perspectiva espiritual. Da mesma forma que Obadias fala, voltando lá para o versículo 17, no Monte Sião, referindo-se à literalidade de tudo aquilo que acabamos de tratar, isso também se refere à espiritualidade da Igreja de Cristo. Da Igreja de Cristo. Monte Sião, hoje, nas Escrituras, não é mais aquele monte, mas se refere à obra perfeita de Cristo que aconteceu na igreja, quando ele funda a sua igreja. Como podemos entender isso? Vamos ler os textos. Vamos para Joel. Tem Obadias, atrás de Obadias é Amós, atrás de Amós é Joel. Joel. Eu vou ler apenas alguns textos, não vou ler todos. Capítulo 2. Ele também está falando com Jerusalém. E ele vai dizer o seguinte, capítulo 2, os irmãos vão ver aí que a partir do versículo 12, tem a misericórdia do Senhor, possivelmente aí na sua Bíblia. Está vendo? Então ele vai começar a tratar desse assunto. Nós não vamos ler tudo, não temos tempo. Vamos direto para o 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Restauração. Estamos falando disso. Restauração. Reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto. Restauração. A figueira e a vide produzirão com vigor. Restauração. No meio de uma terra desértica. Isso aqui é milagre. Isso aqui é ação soberana de Deus. Promessa de Deus sobre o seu povo. 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor, vosso Deus. Filhos de quem? Mas ainda ele está falando para aquele povo. Está claro no texto, não dá para mudar. O que está no texto, a gente não mexe. Ele está falando para aquele povo literal. Vamos ver o que vai acontecer? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Chuva para eles, pelo amor de Deus, é tudo. Para nós também, né, irmãos? É que lá eles sofrem mais com isso, né? Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo. Olha que bênção. Isso aqui era dinheiro, era economia. Isso aqui era vida para eles. Né? E os lagares transbordarão de vinho e óleo, que é o azeite. Ou seja, vinho e óleo são caríssimos. Eles vão ter coisas caras para poderem exportar, vender. A economia vai ficar maravilhosa. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Isso daqui é pragas, não tem nada a ver com demônios, tá? Ah, o demônio, tá, para com isso. Isso aqui realmente veio na safra como juízo da parte de Deus. Mas Deus vai restituir. Isso é Deus restaurando a vida daquele povo, porque o povo é o povo da aliança. Deus quer ser bom com eles. Deus quer abençoar eles. Deus quer galardoar eles. Irmãos, Deus quer abençoar a sua vida. Mas qual é o segredo para Deus me abençoar? Obediência, submissão, arrependimento, confissão de pecado. Sempre foi assim.
Tem pessoas que estão demorando para se arrepender, para realinhar a sua vida em momentos específicos, situações específicas, e depois quer que Deus abençoe. Não, Deus está esperando essa santidade. Nós estamos falando de salvação, estamos falando de bênçãos. Deus está olhando e vendo que, ainda que a gente esteja enxertado na videira, o qual é Cristo, cadê o fruto? Vocês não estão dando muito fruto, e Deus está esperando. 26, ele diz: comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor. Amém. Acabou? Não. Até o 27 são as bênçãos materiais. 28, bênçãos espirituais. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar não é necessariamente assim, diz o Senhor, igual Abacuque. O que Abacuque está falando, ele está profetizando textos do Antigo Testamento, a gente está acabando de ver. Está proclamando a verdade, tá? Vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Quando aconteceu isso? Eu preguei em Mateus. Quando aconteceu essas manifestações cósmicas, irmãos? Prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Poxa vida, hein? Destruição do templo, irmãos. Mateus 20, depois que eu falo, todo mundo... Mateus 24. Opa, então já não está mais apontando para aquele povo. Está apontando para um outro período. Está tudo claro no texto. Porque isso não aconteceu nesses dias. Mas esses são os primeiros sinais, os cósmicos. Mas e os espirituais na vida dessas pessoas, que é o versículo 28? Não aconteceu. Mostrarei prodígios, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Opa! Agora já não está mais falando do juízo literal daquele momento. Está falando do trono branco, de Apocalipse capítulo 20. Está falando de um novo povo. Percebem? Mas será que isso é uma interpretação doida da minha cabeça ou a Bíblia reafirma isso? Atos 2. E a gente encerra. Pelo menos hoje. Não deu nem para terminar o versículo. Atos 2. Festa dos judeus. Pentecostes. Judeus de todos os lugares saem da sua terra e vai até Jerusalém. Esses judeus já moravam muitos anos fora de Jerusalém, a ponto dos seus filhos falarem a língua nativa da onde eles moravam. Por isso vem o Espírito Santo em Atos 2 e faz com que aqueles 120 que estavam em obediência. Obediência. Não quer bênção? Obediência. Lucas 24, 49. Eu cito, não precisa abrir não. Ficai, portanto, em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que eles fizeram? Ficaram em Jerusalém. Obediência, obediência, obediência. Em algum momento, não sei o que vai acontecer. Em algum momento, não sei o que vai acontecer. De repente, o Espírito Santo não veio salvá-los, veio enchê-los de poder. Eles já eram salvos. E eles começaram a falar das grandezas de Deus na língua, de tal maneira que os outros judeus que já moravam em outros lugares e falavam outras línguas e idiomas, ouviam as grandezas de Deus. Tem gente que é tão incrédulo que vendo não acredita. E esse foi o problema. Começaram a falar, esse povo aí está bêbado. Não, está bêbado não, ele está falando no idioma aí que... E eles são pessoas simples, não são estudadas. Como é que eles conseguem falar nesse idioma com essa perfeição? Atos 2,14. Pedro se levanta, então, para defender o Evangelho. E ele diz, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Sabe o que o Lucas está dizendo? Eu vou escrever literalmente o que Pedro falou. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém,
Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Pedro está falando aquilo que o pastor Rodolfo fala de forma diferente. Presta atenção, isso aqui é importante, isso é sério. É isso que ele está dizendo. Estes homens, 15, não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. A gente está falando de 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrareis prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Antes que venha o glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível, fosse ele retido por ela. Aquilo que acontecia somente na literalidade e na geografia de Sião, agora acontece na pessoa de Cristo, em qualquer lugar do mundo. Por isso que a profecia de Abacuque, ela tem a conotação literal, e agora nós estamos provando que isso tem a conotação da vitória e do triunfo da igreja de Jesus Cristo. O Antigo Testamento profetiza, no Novo Testamento se cumpre, e os apóstolos reafirmam, é sobre a igreja de Jesus. Da mesma forma como todos os irmãos do Antigo Testamento foram guardados pelo poder de Deus em sua misericórdia, numa região geográfica, no templo, no Monte Sião. Agora todos nós somos guardados exclusivamente na pessoa bendita de Jesus Cristo. A Deus seja toda a glória. Amém.